Olá pessoal, meu nome é Luiz Maia e eu estou gravando essa sessão aqui para resolver um conjunto de listas de exercícios para a disciplina Economia 1 na UFRPE. Então é um curso de introdução à economia para os jovens que acabam de entrar no na nossa universidade e é sempre bom a gente ter uma boa base de exercícios resolvidos para a gente ganhar um pouco mais de traquejo, um pouco mais de familiaridade com os exercícios de economia. Então, como eu disse, são três listas, cada uma com 10 exercícios, e a gente vai fazer rápidos comentários sobre a resolução de cada uma dessas questões, tá certo? Em primeiro lugar, questão 1, qual das opções abaixo constitui a melhor definição de economia? Então, é uma coisa bem básica, a gente precisa ter bastante segurança sobre o que é economia. Primeira opção diz, é a ciência que investiga a riqueza e a prosperidade de poucos países às custas dos demais. Não é isso, gente. Claro que a gente quer estudar a riqueza, mas não se restringe e principalmente essa visão é, de equidade, de justiça, não se restringe a isso. É a ciência que estuda como as sociedades utilizam recursos escassos na tentativa de satisfazer necessidades e desejos ilimitados. Então essa está bem próxima do ideal, vamos só ver se as outras não poderiam ter alguma melhor ainda. Terceira, é o estudo do escassez, aquela condição humana em que vive grande parte da população mundial. Ora, é verdade, mas não está completa essa discussão. Então vamos para a quarta, é o estudo das decisões financeiras das pessoas e dos países limitadas ao mercado financeiro. Completamente equivocado, tá? Então, a melhor definição aqui é a segunda. A gente está falando de o melhor uso de recursos que são limitados e a gente tem um conjunto muito grande, praticamente ilimitado, de necessidades e desejos a serem atendidos. Tá? Segunda diz qual das questões abaixo não faz parte do chamado problema econômico. Então, uma maneira de entender a missão da economia é falar sobre o que ela vem resolver. Então, ela vem para dizer o que produzir, e como produzir, tá? Então, está aqui. Qual conjunto de bens e serviços uma sociedade escolhe e se organiza para produzir? Essa faz parte, portanto, não é a resposta, tá? Lembrando que a pergunta aqui é sobre algo que não faz parte do chamado problema econômico. Quem fica com os bens produzidos é a parte da distribuição, também faz parte do problema econômico. Com que técnicas e com o uso de quais meios se dá a produção daquele conjunto de bens e serviços? É o como. Então também faz parte. Como produzir, como satisfazer as necessidades das pessoas. Aí vem a última. Em que regiões do país deve se concentrar a produção dos bens e serviços escolhidos? Essa é uma visão muito limitada. Embora essa discussão faça parte do problema econômico, assim, indiretamente, é, as três primeiras respostas claramente estão ali ligadas às perguntas fundamentais para a resolução da economia. Tá? A distribuição geográfica é um aspecto pequeno e até limitado, distorcido do que seria o problema econômico. Tá? É o que produzir, como produzir e quem fica com o produto. Tá? Então, tecnicamente falando, essa daqui, a distribuição geográfica da produção, não compõe aquilo que a gente chama de o problema econômico em termos conceituais. Tá. A questão 3 fala assim: observe bem a imagem abaixo e marque a afirmativa falsa sobre o modelo ali apresentado. Então, esse modelo é o modelo do fluxo circular da renda. Ele é uma simplificação, obviamente, da realidade, como todo modelo. Ele traz dois conjuntos de agentes, famílias e empresas. As famílias são as donas, as proprietárias dos meios de produção. As empresas alugam esses meios de produção, seja o tempo de trabalho, seja o maquinário, seja as terras, e conduzem produção para vender para aquelas mesmas famílias, tá? Então, vamos tentar procurar aqui a afirmativa falsa. A primeira afirmativa diz assim: trata-se do modelo do fluxo circular da renda e da produção. Pronto, está óbvio, essa é verdadeira. Segunda, o modelo permite realizar uma análise precisa sobre a inflação e o alto custo de vida das famílias. Cadê? Onde é que tem inflação aqui? Ninguém falou em preço nesse modelo. A gente está falando só de fluxos de renda, de produção. Então, isso daqui parece ser a falsa, mas só por garantia vamos conferir as demais. O modelo representado, embora muito simples, revela diferentes caminhos para se medir o ritmo de atividade econômica em uma economia. É verdade, porque se isso é um circuito fechado aqui, eu medi o que passa aqui na parte superior, né, desse ciclo,
vai ser equivalente a eu medir o que passa aqui, o que passa-se aqui. Então, de alguma forma, a gente tem estratégias para mensurar o volume que está sendo negociado naquela economia. E a última afirmativa diz assim: o referido modelo desconsidera a atuação de governos e as vendas de bens e serviços entre diferentes economias. É verdade, a gente deixa de lado essas discussões. Tá? Então, a afirmativa falsa está aqui. Ó. O modelo permite realizar uma análise precisa sobre a inflação e o alto custo de vida das famílias. Isso não está nesse modelo. Tá? Muito bem. Questão 4. Observe bem a imagem abaixo e, novamente, marque a afirmativa falsa sobre o modelo representado. Então, aqui a gente está falando da FPP, Fronteiras de Possibilidade de Produção, que vai indicar aquela escolha de um país se especializar mais nesta ou naquela direção. Tá? Então, aqui a gente tem alimentos em um dos eixos, né? E aqui embaixo a gente tem milhares de máquinas. Então, aqui mais equipamentos, né? Coisas industriais e tudo mais. Tá? Então, vamos ver as afirmativas procurando a falsa. O ponto A representa claramente o ponto de mais elevado nível de satisfação dos indivíduos. Gente, esse ponto A aqui é um ponto de profunda especialização. Essa economia não produz nem 1 quilo de alimento, é zero, e ela produz apenas máquinas. Não existe nenhum sinal de que isso daqui vai ser o ponto ideal para essa economia. Não tem nenhuma razão por acreditar que isso vai ser. É claro que ali todos os recursos estão empregados, né? Sempre que a gente está em cima dessa linha, a gente está falando de pleno uso dos recursos. Mas isso não quer dizer que vai ser um nível de satisfação ideal. Aliás, esse diagrama não representa satisfação. O que a gente só tem uma ideia é que se você tiver mais acima ou mais abaixo, provavelmente você vai ter um nível maior de satisfação na medida que um conjunto maior de bens materiais são acessíveis para a sociedade. O ponto F no gráfico representa uma condição em que nem todos os recursos da economia são plenamente utilizados. Ora, é verdade, ó, aqui a gente está vendo. Esse daqui é um ponto em que a gente está aquém das possibilidades de produção. Então, a gente poderia migrar nesse sentido apenas aproveitando melhor os recursos. Aqui quer dizer que tem desemprego, quer dizer que tem terras ociosas, quer dizer que tem algum tipo de ineficiência, tá? Então, essa é verdadeira. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Vamos só conferir as outras duas. Trata-se do modelo de fronteira de possibilidade de produção, isso é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. A última, a curvatura da linha do diagrama, a curvatura da linha no diagrama FPP se explica pelo fato de que o uso de certos recursos gera mais resultados em setores específicos de produção. É verdade, tá? Então, se o mesmo recurso fosse igualmente útil num setor ou no outro, essa fronteira de possibilidade de produção seria uma linha reta. O que quer dizer uma linha reta nesse caso? Né? Se a gente tivesse uma fronteira de possibilidade de produção assim, reta, quer dizer que independente de eu estar nessa região ou estar nessa região, sacrificar um pouquinho de alimento para aumentar a máquina ia ter a mesma relação ali custo-benefício, porque a inclinação é a mesma. Então sacrifica de um lado, ganha tanto. Como a gente tem uma curva e não uma reta, a gente está falando que certos recursos são mais úteis neste setor ou naquele. Então, aquela história de a gente estar, sei lá, pegando um médico cirurgião para colocar para cuidar de animais, ou para, sei lá, para cuidar de plantas. Ele tem uma especialidade no hospital, no setor de saúde. Então, se a gente tirar ele de dentro do hospital e levar para dentro de uma fazenda, o sacrifício aqui no hospital vai ser muito grande e o ganho lá na fazenda talvez não seja tão grande, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. A única falsa é essa aqui que a gente vai marcar neste momento. Deixa eu só limpar um pouquinho aqui a nossa tela. Pronto. Vamos continuar para a questão 5. Suponha, hipoteticamente, que uma parcela significativa da população de jovens brasileiros seja assassinada, vítima da violência urbana. Infelizmente, isso não é tão hipotético assim. A gente sabe que isso acontece em grandes cidades do Brasil. No diagrama das FPPs, essas mortes implicariam. Pessoal, então olha lá. Claro, é um desastre social, é uma coisa muito grave do ponto de vista social e político, mas também do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, a gente está perdendo recursos, pessoas que são capazes, que são inteligentes, que são cheias de vigor e que poderiam estar, né, desenvolvendo seus talentos
dentro de uma empresa, dentro de uma universidade ou praticando esportes. E, no entanto, a gente está perdendo esses talentos, tá? Então, se a gente perde recursos numa economia, tanto a máxima produção do setor alimentos quanto a máxima produção do setor industrial cairia. Então, a gente vê um deslocamento de toda a curva para a esquerda, né, para direção à origem. Então, está aqui, ó, deslocamento de toda a curva FPP para cima está falso. Deslocamento de um ponto para outro, não. Deslocamento de toda a curva FPP para baixo, para uma região mais próxima à origem dos gráficos, tá? Só para registrar aqui, graficamente, o que seria isso? Então, na primeira situação, você tem isso aqui. E quando você tem a perda de tantos jovens, o que você tem é um deslocamento. De modo que, no segundo momento, a quantidade máxima produzida no setor A vai ser menor, a quantidade máxima produzida no setor B vai ser menor. Então, isso aqui é o contrário do que tem acontecido no mundo nos últimos 200 anos, né? À medida que a gente desenvolve novas tecnologias, que a população cresce, enfim, que a longevidade das pessoas é maior, então tudo isso tem deslocado a fronteira de possibilidade de produção para a direita. Mas quando a gente tem desastres como esse, ou então com a guerra, a gente tem momentos em que essas possibilidades se retraem, né? Ficam menores. Então, deixa eu limpar aqui para a gente continuar. Vamos para a questão 6. Analise cuidadosamente o gráfico abaixo com duas fronteiras de possibilidade de produção, cada uma representando um momento diferente de certa economia. Sabendo que a curva contendo o ponto A representa Sabendo que a curva contendo o ponto A representa um momento anterior à curva contendo o ponto G, é correto afirmar que, então o que a gente está falando é que essa curva de baixo aqui, que eu estou destacando aqui os eixos dela, ela é a inicial. E essa curva aqui é a final, tá? Então parece que houve uma mudança para cima dessa curva, mas um dos eixos não mudou. Então, o máximo da quantidade produzida do item Z ficou parada, mas o máximo da quantidade produzida do item Y subiu. Então, isso aqui caracteriza uma mudança técnica, tecnológica, que afetou apenas um dos setores. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Então, vamos dar uma olhada. A gente pode ter, por exemplo, desenvolvimento de uma nova variedade genética de planta. Aquilo vai aumentar a capacidade do país produzir mais alimentos, mas pode não alterar o quanto de mais tratores que ele pode produzir. Então, a gente pode ter esse efeito setorial nas mudanças tecnológicas. Só para conferir, aqui a gente está procurando a afirmativa correta. Então, a primeira, uma possível causa da mudança seria o desenvolvimento de novas técnicas de produção do item Z. Essa é correta. Vamos ver, houve claramente um forte crescimento populacional e com ele uma maior disponibilidade de mão de obra. Essa aqui está falsa. Por quê? Porque se tivesse um aumento da mão de obra, as duas possibilidades teriam aumentado. Aqui também a gente teria maior capacidade, tecnicamente falando, de produzir o outro bem. Mudanças tecnológicas, como registrada no diagrama, ainda que restritas a um setor, permitem à sociedade alcançar um melhor padrão de vida. Ah, desculpa, essa primeira aqui está errada, gente, porque está falando do item Z. Uma possível causa daquela mudança seria o desenvolvimento das novas técnicas na produção do item Z. Não, se o item Z não mudou a quantidade máxima, então não houve mudança de técnica de produção aqui. Houve aqui, né, do item Y. Tá? Então, essa daqui está errada também. Vamos voltar para a terceira afirmativa. Mudanças tecnológicas, como a registrada no diagrama, ainda que restritas a um setor, permitem à sociedade alcançar um melhor padrão de vida. Tá, então isso é verdade, gente, porque eu posso sair do ponto A e ir para o ponto G. Nesse caso, tecnicamente falando, a sociedade está produzindo mais alimentos e produzindo mais máquinas. Ela está conseguindo, mesmo que o avanço tecnológico tenha ocorrido num só setor, ela dali consegue deslocar parte dos recursos do setor A para o setor B, do setor Y para o setor Z, e acaba produzindo mais dos dois, tá? Então, é aquela ideia de que um avanço técnico no setor gera desemprego inicialmente naquele setor, mas se essas pessoas forem realocadas, remanejadas para os outros setores, a gente tem um deslocamento desse sentido aqui, do ponto A para o ponto G,
o que significa mais alimento, mais máquinas. Então, isso é verdade. Mudanças tecnológicas, como é registrado no diagrama, ainda que restritas a um setor, permite à sociedade alcançar um melhor padrão de vida. Essa é a resposta certa, tá? E aqui, só para confirmar a última, tanto no ponto A como no ponto G, a economia parece registrar alto nível de desemprego. Então, se a gente está em pontos sobre a fronteira de possibilidade de produção, a gente está falando de pleno uso dos fatores, tá? Para a gente estar com desemprego, a gente tem que estar abaixo. Tá? Então, a afirmativa verdadeira é essa terceira aqui. Questão 7. A microeconomia é o braço das ciências econômicas que investiga as decisões individuais de pessoas e empresas. Isso é verdade, tá, gente? Microeconomia se opõe à macroeconomia, que estuda o comportamento coletivo, o agregado, o funcionamento de grandes fluxos da economia envolvendo milhares de agentes, milhares de consumidores, milhões de empresas e tudo mais, tá? Então aqui é verdadeiro. A microeconomia foca no setor específico, na pessoa específica ou na empresa específica. Questão 8. Dizem que os preços sobem quando os governos emitem moeda demais. Dizer que os preços sobem quando os governos emitem moeda demais é um tipo de análise positiva, em contraste com as chamadas análises normativas, que envolvem afirmativas de outra natureza. É verdade, tá, gente? Independente desse fato aqui ser verdadeiro ou não, eu estou declarando um fato. Eu não estou fazendo uma recomendação, eu não estou emitindo uma opinião. Estou falando, quando o governo emite moeda demais, os preços sobem. A propósito, isso é verdade em linhas gerais, tá? Então é verdadeira. Questão 9. Segundo a teoria das vantagens comparativas, um país como o Brasil teria vantagem em se especializar na produção agropecuária, e a razão para isso é simplesmente porque ele tem capacidade de gerar grandes quantidades daquele tipo de bens. Essa afirmativa, gente, é falsa. O que dá um país vantagens comparativas não é a quantidade, é a facilidade. O Brasil tem vantagens comparativas na produção agropecuária, mas isso não é porque a gente consegue produzir muito. É porque a gente consegue produzir com facilidade relativa. Se comparado à dificuldade para produzir computador, se comparado à dificuldade que a Suíça tem para produzir alimentos, produtos agropecuários, a gente tem uma maior facilidade, tá? Então não é quantidade, o que determina as vantagens comparativas é a facilidade, o quanto que a gente tem que sacrificar de uma outra produção para expandir a produção agropecuária é muito pequeno, comparado com o que seria, sei lá, para produzir café, soja na Islândia. Lá é muito frio, você teria que ter uma grande estufa cobrindo a fazenda inteira, mantendo a temperatura regulada. É muito difícil de fazer. Eles teriam que sacrificar muitas outras coisas para produzir bens agropecuários lá, tá? Então é falso, porque não se trata de quantidades, mas facilidade. A questão 10 fala assim, verdadeiro ou falso? Entre os fenômenos estudados pela chamada macroeconomia estão a inflação, a taxa de desemprego de uma economia e o nível geral de emprego ou desemprego. Isso é verdadeiro, tá? Então, aqui, se você fizer todas essas escolhas e enviar, aí vai aparecer para confirmar, mas enfim, pronto. Então, a gente consegue. Deixa eu confirmar o que ele está pedindo aqui, gente. Ele está pedindo escadas. Só para eu tirar isso daqui e ver a nota. Faltou dizer o e-mail, luiz.maia@ufrpe.br. Seu nome completo, eu vou pôr só Luiz, tá bom. Enviar. Pronto, aí tá aqui, quando você faz essa submissão, você já consegue ver sua pontuação, tá? Eu imagino que algo em torno de 17, 18 dos nossos alunos já fizeram isso. Então agora vamos passar para a próxima lista de exercícios, segunda lista de exercícios. Então, nessa segunda lista de exercícios, sempre recomendo que coloque o nome completo, tá, gente? Aqui eu coloquei só o primeiro, porque, afinal de contas, eu
não vou ser avaliado, ou não tô, mas é sempre bom a gente obedecer essas instruções. Tá, então aqui a gente tem na segunda lista de exercício, mais uma vez, 10 questões. Vamos dar uma olhada na primeira questão. Qual das opções abaixo constitui a melhor definição de mercados, conforme discutido em nossos encontros e nas fichas de aula? Tá, então a primeira diz assim: mercados são os ambientes físicos de venda de bens de consumo para a população em geral. Opa, peraí, o mercado não inclui ambiente online? É, inclui, então essa afirmativa é falsa. Segunda, mercados são apenas as oportunidades para compra e venda de produtos que não podem ser oferecidos gratuitamente. Espera aí, alguns produtos até chegam ao consumidor gratuitamente, no final das contas tem alguém pagando, mas enfim. Terceira, mercados são ambientes autorizados pelo Estado, onde todas as transações são formais e tributadas conforme a lei. Mentira, né, gente? O mercado tem uma grande parte que é informal. E a última fala: mercados são os mais diversos ambientes de interação entre compradores e vendedores, efetivos ou potenciais. Então, se você tem vontade de comprar, sei lá, uma televisão de 50 polegadas, mas nunca conseguiu comprar, ainda assim você faz parte daquele mercado. Você é um cliente potencial, tá? Um dia você pretende fazer parte, então você vê notícias sobre aquele produto, você, enfim, visita lojas e tal. Então, o mercado, na verdade, envolve não apenas quem está efetivamente fazendo transação, mas quem um dia poderia fazer transação naquele contexto. A questão 2 diz assim: dentre as opções abaixo, qual delas denomina uma estrutura de mercado e um padrão de concorrência em que se pode identificar um número limitado de grandes empresas responsáveis por parcelas significativas das vendas totais, ou que as pessoas chamam de market share, né? Parcela de mercado. Então, gente, essa descrição aqui, que algumas empresas têm parcelas grandes do mercado, né, o total de vendas, elas concentram ali 10, 15, 5, 15, 30% das vendas totais naquele setor, o nome disso é um oligopólio, tá? Lembrando bem que no oligopólio você pode ter milhares de empresas. Não é que só pode ter 3 ou 4. No oligopólio, a condição é que pelo menos 2, 3, um conjunto de empresas, essas fazem o grande jogo, tá? Elas são as líderes e você pode ter um número relativamente até grande de pequenas tentando conquistar ali alguma participação maior. Questão 3. Observe a imagem, considere o que você sabe sobre aquele setor econômico e identifique abaixo qual das operações melhor caracteriza a estrutura e o padrão de concorrência ali observados. Pessoal, no Brasil, esses dois bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil por um lado, Bradesco e Itaú do outro, esses 4 bancos, eles detêm algo como 70% de todas as transações bancárias. É uma enorme concentração de poder na mão de poucas empresas, tá? Então, o nome disso é um oligopólio. É lamentável que isso aconteça no Brasil, mas a gente fica feliz que cada vez mais essas fintechs, né, esses bancos digitais, acabem criando um ambiente de maior concorrência e botando pressão sobre esses caras grandes. Se eles não melhorarem o serviço, a turma vai correr para os pequenos. Então, isso acaba gerando o benefício de concorrência. Agora, a estrutura de mercado continua sendo um oligopólio. Questão 4. Qual das opções abaixo melhor descreve a chamada concorrência monopolística? Pessoal, olha só, esse nome ele é paradoxal, né? Concorrência parece ser uma coisa boa, monopolística parece ser uma coisa ruim. A gente está falando aqui daquele mercado que tem um número muito grande de empresas, mas que cada uma tenta se diferenciar, oferecer um produto que seja considerado único pelo consumidor e que daí possa, de alguma forma, ganhar uma preferência daquele consumidor. E aí isso acaba trazendo um poder de mercado para aquela empresa. O que é poder de mercado mesmo? Aquela habilidade de subir um pouquinho o preço sem perder todas as vendas. Então, a primeira afirmativa diz: ocorre em mercados em que poucas empresas são responsáveis pela maior parte das vendas. Falso. Na concorrência monopolística, geralmente a gente tem uma distribuição bem pulverizada, pequenas parcelas de venda total para cada unidade. Segundo, trata-se de uma disputa acirrada entre monopólios. Não, monopólios não disputam com ninguém. Eles são donos daquele mercado, são a única empresa fabricante. Terceiro, ocorre sempre que os órgãos de defesa de concorrência impedem a fusão de empresas que já têm um grande poder de mercado. Falso, tá? A gente até gostaria que tivesse órgãos de defesa da concorrência mais atuantes no Brasil, mas não é esse caso.
E a última fala, trata-se de um mercado com muitas pequenas empresas em que tornam-se mais rentáveis as que se diferenciam, oferecendo produtos e serviços especiais de melhor qualidade, tá? Então essa é a afirmativa verdadeira, tá? Questão 5. O que significa poder de mercado? A gente falou aqui agorinha mesmo, né? Aquela habilidade de subir um pouquinho o preço, sem com isso perder grandes parcelas de venda. Então, refere-se ao grau de liberdade de uma empresa em elevar seu preço sem perder parte significativa das vendas. Então, essa é a afirmativa verdadeira. Só para conferir, vamos dar uma olhada nas outras. É quando uma operação comercial consegue trabalhar com grandes estoques. Não, o nome disso aí é argumento de estoque, tá? Quando a gente tem uma empresa que tem estoques maiores, ela eventualmente ela acaba sendo preferida para ser fornecedora de alguma outra empresa, porque independente do tamanho do pedido, ela consegue atender rapidamente. Então, não tem nada a ver com poder de mercado. A terceira é a característica de uma empresa líder que consegue antecipar e aproveitar as tendências futuras do consumo. Também não é poder de mercado. Poder de mercado é um conjunto de condições em que se eu subir o preço um pouquinho, nem por isso o meu consumidor vai parar de comprar. E a última fala, refere-se ao poder dos órgãos de controle do Estado, como o CAD, não tem nada a ver. O que esse pessoal tem é o poder de fiscalização, eventualmente até de monitoramento e autorização para funcionamento, tá? Então, não se trata de poder de mercado. Questão 6, finalmente chegando aqui ao diagrama de demanda e oferta, né, que a gente está falando que é tão importante para a formação do economista. Então fala assim, interprete a figura e identifique, entre as opções logo abaixo, todas as afirmativas falsas. Então vamos procurar o que está errado. Todas, está vendo que agora é quadradinho? Então a gente tem que marcar todas que tiverem erradas, tá? A primeira diz assim, o diagrama representa o comportamento geral de compradores e consumidores em um mercado qualquer. Isso é verdadeiro, é isso mesmo. A gente está falando da curva de demanda, então, aqueles que procuram comprar. Segunda, uma queda do preço daquele bem de 10 para 6 levou os ofertantes vendedores. Opa, nem está registrado aqui ofertantes e vendedores. Aqui a gente está falando comportamento de consumidores. Então, aqui é a afirmativa falsa. A segunda, observa-se uma relação inversa entre preços do bem e as quantidades buscadas no mercado pelos consumidores. Verdade, o nome disso aí é a lei da demanda. Na medida que o preço cai, a quantidade sobe. Se o preço subir, a quantidade cai. E a última fala assim, o diagrama está desenhado de forma equivocada. O eixo vertical deveria representar quantidades. Nunca! A gente sempre coloca no eixo vertical preços, tá? Então, essas duas afirmativas são falsas dentre as 4. Questão 7. Todos os fatores abaixo tendem a provocar uma expansão, ou seja, um deslocamento para a direita da curva de demanda por imóveis residenciais em uma determinada região, exceto, então a gente tem que procurar alguma coisa que não vai deslocar para a direita a curva de demanda. A primeira afirmativa fala assim, um aumento na renda das famílias. Opa, aumento da renda das famílias, sim, desloca a curva para a direita. Então, não é o que eu estou procurando. A segunda, um aumento no preço dos aluguéis residenciais, que são bens substitutos. Qual que é a ideia aqui, gente? Se eu posso alugar ou comprar e os aluguéis ficaram muito mais caros, muita gente vai querer ficar livre do aluguel, né? Vai querer parar de pagar tanto dinheiro que não gera patrimônio. Então, a demanda por imóveis, né, a aquisição de imóveis tende a aumentar. Então, isso aqui também é um exemplo de algo que expande a curva de demanda. A terceira, uma redução no número de construtoras de imóveis residenciais. Opa, isso aí é oferta. A quantidade de empresas que estão vendendo não está dizendo do comprador de residências, está falando dos vendedores. Então, seria uma discussão do lado da oferta, tá? Então, essa aqui é a falsa. Só para confirmar, a quarta, o crescimento populacional da região. É verdade, se você tem mais pessoas morando, mais pessoas casando, mais pessoas se mudando para um lugar, a tendência é que eles vão comprar mais imóveis, portanto, a curva de demanda deslocaria também para a direita, certo? Questão 8. Durante todos os seus anos na universidade, você praticamente sobreviveu comendo aqueles macarrões instantâneos, desse miojo ou algo parecido. Agora, após alguns anos no mercado de trabalho, teu salário mensal é de R$ 3.000 e você espera nunca mais ter que olhar para um prato daqueles. Você considera aquele um
Tá, pessoal, a gente não fez essa classificação assim cuidadosa lá na nossa discussão em sala, então uma questão como essa aqui provavelmente não vai cair na prova, tá? Mas só lembrando vocês, precisa a gente falar de 4 tipos de bens. Eu vou descrever cada um deles agora, tá? Existe bem normal, existe bem inferior, existe bem de luxo e bem substituto a gente já é intuitivo, tá? Então vamos falar desses outros 3. Bem inferior ou bem normal são opostos, tá? A gente chama de bem normal aquele que a demanda tende a crescer conforme a renda do consumidor aumente. Então a gente não está falando de nada relacionado a preço, tá, gente? Por enquanto, bem normal ou bem inferior, a gente está falando assim, se a renda do consumidor crescer, a tendência é que ele compre mais, tá? Então deslocaria a curva de demanda para a direita. Isso vale e chama-se bem normal porque vale para quase tudo, né? Comida é assim, roupa é assim, automóvel é assim, equipamento eletrônico é assim. Todos esses produtos, quando a renda do consumidor aumenta, ele tende a comprar mais, a demanda se desloca para a direita. Agora, existem aqueles bens inferiores que a gente só compra quando a gente está lascado, quando a gente está liso. Então, na medida que a renda aumenta, a gente compra menos daquilo. Então, assim, carne de terceira, refrigerante vagabundo, todas essas coisas a gente tenta evitar quando a nossa renda aumenta. Então, bens inferiores são aqueles que a gente compra menos quando a gente fica mais rico, tá? Então, bem normal e bem inferior são os opostos, né? A demanda cresce quando a renda aumenta, o outro a demanda diminui quando a renda aumenta. Mas existe um terceiro elemento aqui que foi colocado, que é bem de luxo. Gente, bem de luxo são aqueles que não têm muito a ver com renda, mas mais com preço, tá? Então, não é do que a gente está falando nessa questão. Um bem de luxo é aquele que pode ter uma demanda que é inclinada para o lado errado. Ou seja, quando o preço sobe, as pessoas querem comprar mais. Então, é uma anomalia, é uma coisa incomum. Tá? Bens de luxo são aqueles que são status. Você quer aparecer, você quer mostrar para os outros que você comprou um produto mais caro. Então, se você compra um relógio Rolex ou se você compra uma Ferrari, o preço mais elevado chega a ser um atrativo para a pessoa. Ela quer realmente demonstrar aquele poder, aquele status, aquela capacidade, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está falando de um produto que você deixa de comprar quando sua renda aumentou. O nome disso é bem inferior, tá? Questão 9. Famílias com níveis de renda mais elevados tendem a consumir um número maior de equipamentos eletrônicos. Um produto daquela categoria pode ser considerado um bem normal, né? Os bens normais são esse. Quando a renda está mais elevada, as pessoas tendem a comprar mais. Questão 10. Algumas pessoas tendem a ficar mais estimuladas a comprar um determinado produto quando descobrem que seu preço é extraordinariamente alto. Um produto daquela categoria poderia ser considerado um bem de luxo, tá certo? Então, a gente clicando aqui em enviar, vai aparecer uma coisa. Deixa eu ver o que é para marcar aqui. Bicicletas. Não tem bicicleta aqui, eu estou vendo uma motocicleta. Deixa eu ver, pular aqui para uma outra. Semáforos. Só para validar aqui. Avançar. Eita, acho que eu não tirei todos. Deixa eu ver o que ele está pedindo para eu validar aqui. Ônibus. Agora eu acho que eu tirei. Avançar. Tá difícil aqui. Motocicletas. Vamos ver se ele acredita que agora eu sou... não dá. Pronto. Tá brincadeira isso aqui. Última tentativa para ficar livre dessa criatura. Pronto. Agora ele ainda está dizendo que faltou marcar a primeira. Mercados são diversos ambientes de interação. Ver se eu marquei todas. Marquei todas. Enviar. Pronto, aí está aqui, ver a sua pontuação. Você pode ver, aparece lá 10 em 10, certo? Então agora vamos para a terceira lista de exercícios. Muito bem, então mais uma vez a gente tem 10 questões, vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. A primeira diz assim:
Qual das opções abaixo constitui o melhor enunciado da lei da oferta, conforme discutida em nossos encontros e nas fichas de aula? Lei da oferta, a gente está falando lá dos produtores, ofertantes, vendedores, tá? Então, a primeira afirmativa fala assim: existe uma relação positiva, direta, entre os preços praticados no mercado e a quantidade de produtos que os ofertantes estão dispostos a vender. Perfeito. Mas tudo bem, vamos só conferir as demais. Existe uma relação inversa entre os preços praticados e a quantidade buscada pelos consumidores. Opa, isso aqui é a lei da demanda, isso aqui não é a lei da oferta. Terceira, toda vez que o preço sobe, a oferta se desloca para a direita, uma expansão. Gente, o preço não desloca nada, tá? O que vai deslocar uma curva vai ser outras coisas. Então, isso aqui está tudo errado. E a última fala: a lei da oferta é uma relação entre preços e quantidades que só funciona no Brasil por causa da inflação. Claro que não, né? A lei da oferta é universal. Então, a primeira opção é a correta. A segunda pergunta fala assim: questão 2. Sobre a oferta de bens e serviços, analise a afirmativa abaixo e identifique a que for falsa. Então fala assim: os preços são sinalizadores de lucro. Preços mais elevados podem significar margens de lucro maiores para os vendedores, que ficam estimulados a vender maiores quantidades. Isso é verdadeiro, não é falso, portanto não é o que a gente está procurando. A segunda: à medida que os custos de produção se elevam, a oferta se expande. Opa, é o contrário. Custos mais altos, a oferta se desloca para a esquerda, quantidades menores, ou então cobrando mais caro pelas mesmas quantidades. Então essa daqui é a falsa. Só para conferir, a terceira afirmativa fala: novas tecnologias tendem a fazer que empresas produzam maiores quantidades com os mesmos custos, ou que produzam as mesmas quantidades com custos mais baixos. Então isso aqui é verdadeiro, as tecnologias tendem a expandir, deslocar a curva de oferta para a direita. A última fala: com pandemia, uma parte significativa dos restaurantes estão fechando, indo à falência. Com isso, a oferta de refeições fora de casa, em uma cidade como Recife, tende a cair, deslocando a curva de oferta para a esquerda. Então, gente, a gente observou isso. Muitos restaurantes fecharam, faliram, não aguentaram o tranco. Então, isso significa menos ofertantes, a curva de oferta se contrairia, se deslocaria para a esquerda, com menores quantidades e preços tendendo a ficar mais caros, tá? Então a gente está falando que a única. Opa, peraí, então essa aqui também é falsa, né? Não, desculpa. Isso aqui está verdadeira, está dizendo que a oferta se desloca para a esquerda, se contraindo. Isso é verdadeiro também. A única falsa é essa aqui. Aqui está dizendo que se custos de produção se elevam, a oferta se expande. É o contrário, tá? Então a falsa que a gente tem que marcar é a segunda. Questão 3. Todos os fatos abaixo tenderão a elevar o preço de equilíbrio dos imóveis residenciais em uma determinada região, exceto. Então, aqui, gente, a gente precisa das duas curvas, porque a gente está falando do preço de equilíbrio. Então, eu vou desenhar aqui o diagrama de demanda e oferta, para a gente ver o que acontece em cada um dos casos, tá? Então, aqui eu vou colocar preço no eixo vertical, vou colocar quantidade no eixo horizontal, vou desenhar uma curva de oferta, que é positivamente inclinada, ou seja, inclinada para a direita, e vou colocar uma curva de demanda, que é negativamente inclinada, ou seja, deitada para a esquerda. Então vamos dizer que isso seja Recife, né? E que o preço de um imóvel residencial de classe média custe lá, não sei, 600 mil reais, talvez menos, 500 mil reais. Mas enfim, vamos colocar só um exemplo aqui de um preço de equilíbrio hipotético, tá? Aí a pergunta fala assim: todos os fatores abaixo tenderiam, todos os fatos abaixo tenderão a elevar o preço de equilíbrio, exceto, vamos ver, um aumento da renda nas famílias. O aumento da renda nas famílias afeta primeiro o quê? Os consumidores ou primeiro a fabricação de imóveis? Ah, primeiro os consumidores. Essa mudança é positiva ou é negativa? Ela é positiva. Então, a tendência era que a gente tivesse um deslocamento da curva de demanda para a direita, uma expansão da curva de demanda. Se isso acontecer, a gente tinha aqui D0 e a gente passa a ter D1. Só que agora o ponto de equilíbrio deixa de ser esse, passa a ser esse aqui.
Então, com a expansão da curva de demanda, a tendência é que a gente tivesse o preço dos imóveis subindo. Então, essa não é a resposta certa. Porque aqui está falando que todos, na ordem da questão, está falando todos os fatos abaixo tenderão a elevar o preço de equilíbrio, exceto. Então, a gente tem que procurar um que reduz o preço de equilíbrio. Não é esse. A segunda afirmativa fala um aumento nos preços de aluguéis residenciais, bens substitutos. Ora, se os bens substitutos, né, que são os aluguéis, ficaram mais caros, mais gente vai querer comprar imóveis. Então, aumenta também a demanda por imóveis residenciais, a aquisição de novos imóveis, mesmo efeito que a gente tinha na primeira opção, tá? A terceira fala assim, uma queda no número de construtora de imóveis residenciais. Ora, se a gente tiver aqui, mais uma vez, partindo de um ponto de equilíbrio, né, em que tem preço e quantidade, oferta, letra O aqui, e demanda, se a gente tiver desse ponto de equilíbrio inicial, né, tá aqui, se a gente tiver uma queda no número de construtoras, a gente está falando de uma mudança que vai afetar primeiro os ofertantes, a produção, ou primeiro o consumidor? Ah, não, primeiro vai afetar os ofertantes. Essa mudança é positiva ou negativa? Ah, ela é negativa, uma queda no número de construtoras. Então, a gente vai ter um deslocamento para a esquerda da curva de oferta. Olha só, gente, tem menos construtoras oferecendo esse produto. Então, a oferta se deslocou para a esquerda. Com a mesma demanda, se a oferta deslocou-se para a esquerda, o preço desse bichinho aqui tendeu a subir. A gente, mais uma vez, está vendo um efeito que provoca aumento de preços. Então, essa não é porque provoca aumento de preços, essa não é porque provoca aumento de preços, essa não é porque provoca aumento de preços. Aí vem aqui, ó, uma queda nos preços de materiais de construção. Finalmente, aqui a gente está falando de custos mais baixos. Custos mais baixos vão afetar primeiro o lado da oferta, os produtores, ou o lado da demanda, os consumidores. Ah, primeiro vai afetar as construtoras. E essa mudança é positiva ou negativa? Ah, ela é positiva. Então, nesse caso, a gente teria um deslocamento da curva de oferta para a direita. Dada uma certa demanda, o novo ponto de equilíbrio seria com um preço mais baixo, tá? Então, essa é a única que não eleva preços. Portanto, essa é que é a resposta certa. Então, deixa eu limpar aqui e marcar a quarta opção. Tá, vamos para a questão 4. Empresas que dependem do cobre como insumo para a produção de equipamentos eletrônicos esperam um expressivo aumento de preço do cobre no próximo trimestre. Tudo mais constante, isso vai causar alguma coisa com a demanda, que vai causar alguma coisa com o preço de equilíbrio. Tá, então, para responder essa questão, mais uma vez a gente começa desenhando o diagrama de demanda e oferta, tá? Aí primeiro a gente coloca aqui o preço no eixo vertical, as quantidades no eixo horizontal. Aí a gente coloca a curva de oferta, que é positivamente inclinada assim, e a curva de demanda, que é negativamente inclinada assim. Tá, então, aqui vai ter um preço de equilíbrio, e aí a gente vai começar a ler, ó. Empresas que dependem do cobre como insumo, então a gente está falando das empresas que compram cobre para a produção de equipamentos. Então, aqui esse mercado de cobre, quem que é o comprador desse mercado? São essas empresas que produzem equipamentos eletroeletrônicos, tá? Então, esses caras são os compradores. A gente está falando dos compradores de cobre. Portanto, essa discussão é sobre isso aqui. Tá? Esses caras esperam um expressivo aumento dos preços do cobre no próximo trimestre. Então, eles acham que daqui a 3 meses o preço do cobre vai ficar bem mais caro. Ora, se eles precisam de cobre regularmente para comprar, para fazer os seus produtos, e eles estão sabendo que logo mais o cobre vai ficar mais caro, é melhor eu correr lá e comprar logo, né? Então, esse tipo de coisa vai fazer com que a demanda cresça hoje, tentando antecipar, evitar ter que comprar depois o cobre mais caro. Só que se todo mundo faz isso,
a demanda já se desloca para a direita hoje. Então, acaba que o preço de equilíbrio já sobe hoje. Então, o que a gente está vendo é que tem um papel muito grande essa formação de expectativas no mercado. Se um presidente fala uma besteira qualquer, se uma notícia bombástica vem lá da China, vem da Europa, isso afeta as expectativas dos agentes. E acaba que eles vão reagir, tentando se antecipar a custos que podem ficar mais caros e tudo mais. Então, nesse caso aqui, a demanda já se desloca para a direita hoje e que já causa um aumento no preço de equilíbrio do cobre nas próximas semanas ou rapidamente. Então, é aumento e aumento, tá? A resposta certa vai ser essa primeira opção aqui. Deixa eu interromper, limpar aqui um pouquinho o diagrama e marcar essa opção, aumento e aumento. Questão 5. Qual dos impactos abaixo é mais provável de ocorrer se houver, ao mesmo tempo, uma expansão na oferta e uma contração na demanda por aparelhos de televisão com telas LCD? Então, LCD eram as novidades há 5, 10 anos atrás. Hoje já tem coisa melhor. Então, por um lado, menos consumidores querem comprar aparelhos LCD, por outro lado, a gente também tem uma facilidade, está sobrando aquele produto na mão dos vendedores. Então, se está sobrando produto na mão, encalhando estoque, e as pessoas querem comprar cada vez menos, vamos ver o que acontece aqui no diagrama. Então, a gente primeiro coloca a curva de oferta, depois coloca a curva de demanda, e aí a gente agora vai interpretar os fatos. Ó, uma expansão da oferta, a gente desloca a curva de oferta para a direita. Essa aqui é O1, né? Essa aqui é O0, essa que eu acabei de desenhar tracejada é O1. Então, houve um deslocamento da curva de oferta para a direita. Só que também houve uma contração na demanda. Então, vamos fazer um deslocamento para a esquerda da demanda. Os dois efeitos, né, tanto a queda da demanda quanto a expansão da oferta, tendem a fazer baixar o preço. Quando você olha da maneira que eu desenhei aqui, você pode até perguntar assim, se eu comparar o ponto A com o ponto B, dá para saber se ele está mais à direita ou mais à esquerda? Ah, parece estar na mesma linha e tal. A gente não sabe se esse ponto B vai estar mais à direita ou mais à esquerda, dependendo da dimensão de cada movimento dessas curvas, né? Mas o que a gente sabe é que o preço cai. Então, sobre a quantidade de equilíbrio, a gente não sabe. Vai depender da dimensão desses deslocamentos, qual que foi mais forte. Mas em relação a preço, nos dois casos a gente teve um efeito de redução de preço. Portanto, respondendo, né, a pergunta qual dos impactos é mais provável de ocorrer, como os dois movimentos tenderam a reduzir preço, então o que é mais provável de acontecer é uma queda no preço de equilíbrio, tá? A gente vai marcar aquela última opção ali como sendo a opção verdadeira. Ok. Vamos passar para a próxima, que é a questão 6. Verdadeiro ou falso? O preço de equilíbrio de um determinado produto é aquele em que o mercado se ajusta, sem falta de mercadoria ou acúmulo indesejado de estoques. Isso é verdade, tá, gente? Se a economia funcionar livremente, se ninguém meter a mão, tentar atrapalhar, a tendência é que o preço vá para aquele ponto em que os estoques não se acumulam toda hora e também o consumidor não fica sem. Questão 7. Sempre que a oferta de um produto se contrai, deslocamento para a esquerda, a demanda se expande. Opa, peraí. Não, cada um tem os seus fatores. O que está impactando a curva de oferta são as condições lá de produção. Não quer dizer que porque a curva de oferta cai, que o consumidor vai querer comprar mais necessariamente, não. Então não tem isso de uma curva deslocar e provocar deslocamento da outra. A gente tem fatores separados que podem afetar esse ou aquele mercado, tá? Onde é falso. Questão 8, também verdadeiro ou falso. Quando o diagrama de demanda e oferta registra o comportamento de ofertantes e compradores nacionais, se o país for exportador daquele bem, o preço de equilíbrio internacional
tende a ser acima daquele que vigoraria com a proibição das exportações. Então, pessoal, essa discussão aqui a gente não fez ainda em sala, tá? Mas eu vou responder, já que veio aqui, mas avisando que uma questão como essa não pode cair numa prova antes de ser discutida em sala de aula, tá? Então, só para adiantar, eu vou colocar aqui, ó, preço e quantidade. Eu vou colocar a curva de oferta, daquele jeito que sobe, e a curva de demanda, do jeito que cai. Então, acontece assim, ó. A gente costuma definir a curva de oferta como o conjunto de comportamento de todos os ofertantes. Mas eu posso também colocar diferente, eu colocar assim, a curva de oferta agora vai registrar apenas os produtores nacionais de um determinado bem. Eu posso colocar também a curva de demanda apenas os consumidores brasileiros de um determinado bem. Então eu estou registrando apenas uma parte do mercado nessa versão do diagrama, tá? Eita, tá horrível, deixa eu escrever de novo aqui. NAC. É difícil escrever com esse lápis, mas enfim. Então, se a gente registrar na curva de oferta e na curva de demanda apenas o comportamento nacional, a gente sabe que algumas empresas no Brasil exportam, né? Vendem, por exemplo, soja lá para fora. Agora vamos pensar aqui, gente. Se o vendedor de soja pode vender no Brasil ou pode vender lá fora, teoricamente seria mais fácil para ele vender aqui, né? Porque ele não precisa embarcar, não precisa contratar frete de navio nem nada e tal. Isso será por quê? Que o preço da soja lá fora é mais alto ou é mais baixo do que o preço que ele consegue aqui? Ah, se ele manda lá para fora é porque vale a pena. Então quer dizer que a soja deve ser mais cara lá fora, de modo que o vendedor quer colocar a soja lá nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais. Mas olha o que acontece. Se o preço internacional da soja está aqui, ó, eu vou chamar de PI, tá? Então vou escrever aqui PI. Se o PI está aqui em cima, olha o que acontece. A gente vai com esse preço até a curva de demanda e fala assim, ah não, mas se tiver que pagar esse preço, aí o consumidor nacional vai comprar um pouco menos, vai falar, pô, ficou mais caro agora que a gente está exportando. Uma parte da soja está indo lá para a Europa, então aqui a soja ficou um pouco mais cara. Por outro lado, para o vendedor, fala, opa, se o preço está mais alto, eu vou produzir ainda mais soja. Então acontece que, comparando a oferta total nacional e a demanda total nacional, a gente vê que os produtores, a quantidade produzida, está muito maior do que antes, né, no ponto de equilíbrio sem comércio. Se o governo fosse fechado, toda a oferta nacional seria comprada apenas pela demanda nacional. Mas a quantidade comprada internamente, né, buscada, né, pelo consumidor, então vou colocar aqui consumida ou procurada, está pequena dentro do país. Mas como é que acontece de o Brasil produzir tanta soja e apenas uma parte ficar no Brasil? É exatamente assim, gente. Ó, o preço da soja lá no mercado internacional é alto. E aí, essa diferença entre o que é produzido no Brasil e o que fica para ser consumido no Brasil é a quantidade que o Brasil exporta, tá? Então, aqui a gente tem um ponto de equilíbrio que não é do encontro das duas curvas. Por quê? Porque nesse diagrama especificamente, a oferta nacional, a oferta está registrando apenas a oferta nacional e a demanda está registrando apenas a demanda nacional. Neste mercado, tem demanda estrangeira. Então, quando a gente colocou esse diagrama com a oferta apenas nacional e a demanda apenas nacional, a gente tem a possibilidade de um ponto de equilíbrio que não é aquele do encontro das duas curvas, tá? Então, relendo aqui a afirmativa, quando o diagrama de demanda e oferta registra o comportamento de ofertantes e compradores nacionais, se o país for exportador daquele bem, o preço de equilíbrio internacional tende a ser acima daquele que vigoraria com a proibição das exportações. É verdadeiro, tá? Pensa assim, gente, se de uma hora para outra um presidente maluco viesse e falasse assim, está proibido exportar soja, o que ia acontecer com o preço da soja no Brasil? Ia despencar, né? Porque metade da soja que a gente produz a gente manda lá para fora, de repente ia ter o dobro de soja para comprar aqui dentro, o preço ia despencar. Então,
Essa afirmativa aqui é verdadeira. Vou marcar aqui, verdadeiro. Questão 9. Os preços da soja no Brasil podem subir bastante quando a produção de aves, que se alimentam da ração produzida com farelo de soja, cresce lá na China. Então, se a China está produzindo mais proteína animal, ela precisa comprar mais ração. E aí o Brasil vende mais, a tendência é que a demanda fique maior por aqui. Então, é como se naquele diagrama anterior o preço internacional ficasse um pouquinho maior. E aí a gente manda mais soja lá para fora, tá? Então, isso é verdadeiro. Em alguma medida pode até causar inflação no Brasil, se a China quiser comer demais, tá? E a questão 10 fala, verdadeiro ou falso? Os preços de aparelhos celulares no Brasil tendem a cair na medida em que cresce a oferta chinesa daquele produto. Ora, pessoal, se lá na China a produção está ficando cada vez maior, então no planeta como um todo está se produzindo cada vez mais celular. Como a gente importa esse produto lá de fora com uma oferta maior, a tendência é que o preço caia. Tá? Então, isso é verdadeiro. Com isso, a gente conclui esta última lista de exercícios. Faz um envio aqui. Deixa eu ver o que ele está pedindo para eu marcar. Chaminés. Está aqui, está aqui, está aqui. Parece que são essas três. Verificar. Pronto. E aí está aqui a pontuação. Mais uma vez, 10 pontos de 10 pontos. Ó, acertei. Parece que eu até entendo um pouquinho desse negócio de economia. Pessoal, obrigado por quem me acompanhou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução da lista de exercícios. E qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês no nosso próximo encontro. Um abraço e até a próxima.